Clara sempre teve uma rotina bem definida. Acordava cedo, fazia seu café forte e amargo, lia o jornal na varanda de seu pequeno apartamento no centro da cidade e depois seguia para o trabalho na livraria que herdou de seu pai. Era uma vida tranquila, mas por vezes solitária. Ela se refugiava nas histórias dos livros, onde encontrava companhia e aventura. Mas, apesar da paz que sua rotina lhe trazia, havia um vazio que Clara não conseguia preencher. Numa manhã como qualquer outra, Clara abriu a livraria e começou a organizar as prateleiras. O sino sobre a porta soou e ela, sem olhar, saudou o cliente. "Bom dia! Posso ajudar em algo?" "Bom dia. Estou procurando um livro específico, mas não lembro o título. Só sei que é sobre um pintor que viaja pela Europa." Clara levantou os olhos do balcão e encontrou um homem de aproximadamente 30 e poucos anos, com um sorriso acolhedor e olhos curiosos. Ele tinha um charme natural, vestindo um jeans desbotado e uma camisa branca, casual e ao mesmo tempo elegante. "Talvez eu possa ajudar. Você se lembra de mais algum detalhe?" "Sei que a capa é azul e tem uma pintura de um campo de lavanda." O homem respondeu, ajeitando os cabelos castanhos desalinhados. Clara refletiu por um momento e depois se dirigiu a uma prateleira no canto da loja. "Acho que tenho exatamente o que você procura," ela disse, pegando um exemplar de O Pintor de Lavandas. "É este!" ele exclamou aliviado. "Muito obrigado. Sou Marcos, a propósito." "Clara." Ela respondeu com um sorriso tímido. "Prazer em conhecê-lo, Marcos." A partir desse encontro, Marcos passou a frequentar a livraria regularmente. Ele sempre encontrava uma desculpa para conversar com Clara, fosse perguntando sobre novos livros ou apenas comentando sobre o clima. Clara, por sua vez, começou a esperar ansiosamente por esses encontros. Havia algo em Marcos que a fazia se sentir viva de uma maneira que ela não sentia há muito tempo. Certa tarde, após um dia movimentado na livraria, Marcos entrou, trazendo consigo o cheiro da chuva que caía lá fora. "Parece que o tempo resolveu mudar de repente," ele comentou, sacudindo o guarda-chuva. "Sim, mas gosto da chuva. Ela traz uma calma diferente." Clara respondeu, tentando esconder o rubor que subia em suas bochechas. "Clara, estava pensando... Você gostaria de tomar um café comigo depois que fechar a livraria?" Marcos perguntou, sua voz carregando um leve tom de nervosismo. Clara sentiu seu coração acelerar. Era um convite simples, mas cheio de possibilidades. "Adoraria, Marcos," ela respondeu, com um sorriso que iluminava seu rosto. Eles foram a um pequeno café próximo dali, onde conversaram sobre livros, viagens e sonhos. Clara falou sobre a livraria, seu amor por livros e como gostava de observar as pessoas que vinham e iam, cada uma com sua própria história. O tempo passou rapidamente, e quando se deram conta, já era noite. A conversa fluiu de forma tão natural que ambos ficaram surpresos ao ver as horas. "Acho que deveríamos ir. Já está tarde." Marcos disse, com um leve toque de tristeza na voz. "Sim, mas foi uma noite maravilhosa. Obrigada pelo convite, Marcos." "Eu que agradeço, Clara. Posso te acompanhar até em casa?" Caminharam juntos até o apartamento de Clara, aproveitando a brisa fresca da noite e o som distante do trânsito. Quando chegaram à porta, houve um momento de hesitação, uma vontade de prolongar aquele encontro. "Boa noite, Clara," Marcos disse, olhando diretamente nos olhos dela. "Boa noite, Marcos," ela respondeu, sentindo uma conexão profunda que a surpreendia. A partir daquele dia, Clara e Marcos começaram a se ver com mais frequência. Cada encontro era uma nova descoberta, uma nova página na história que começavam a escrever juntos. Sem perceber, Clara foi se abrindo para um mundo além dos livros, onde a realidade se tornava tão fascinante quanto a ficção. Eles estavam apenas no início de sua jornada, mas a promessa de algo especial pairava no ar, deixando claro que essa era apenas a primeira parte de uma história cheia de emoções e descobertas.
Os meses passaram rapidamente desde o primeiro encontro de Clara e Marcos. O relacionamento entre eles floresceu de forma natural e intensa. A livraria de Clara se tornou um refúgio para os dois, onde compartilhavam momentos de leitura, risos e conversas profundas. Não demorou muito para que ambos se dessem conta de que estavam prontos para dar um passo adiante. Clara, quer ser minha namorada? Marcos perguntou uma noite, enquanto caminhavam pelo parque. Ele segurava a mão dela com firmeza, seus olhos brilhando de esperança. Sim, Marcos. Quero muito. Ela respondeu, sentindo uma felicidade pura e genuína. O namoro trouxe ainda mais alegria à vida de Clara. Cada dia com Marcos era uma nova aventura, uma nova página repleta de sentimentos. Eles exploraram a cidade juntos, descobriram novos cafés, museus e galerias de arte. A cada encontro, a conexão entre eles se fortalecia. Um dia, Marcos sugeriu algo que marcou uma nova fase no relacionamento. Clara, minha mãe está ansiosa para te conhecer. O que acha de irmos à casa dela neste fim de semana? Clara ficou um pouco nervosa, mas também excitada com a ideia. Conhecer a mãe de Marcos era um passo importante e ela queria causar uma boa impressão. Claro, adoraria conhecê-la, respondeu, tentando esconder a apreensão. No sábado, Marcos e Clara foram até a casa de Rafaela, mãe de Marcos. Rafaela era uma mulher elegante, de cabelos grisalhos bem cuidados e um sorriso acolhedor. Recebeu Clara com um abraço caloroso, fazendo-a sentir-se imediatamente à vontade. É um prazer finalmente conhecer você, Clara. Marcos fala muito de você, disse Rafaela, guiando-os para a sala de estar. O prazer é meu, Rafaela. Marcos sempre me falou sobre como você é uma pessoa incrível. Clara respondeu, sentindo-se cada vez mais confortável. A tarde foi agradável. Rafaela preparou um almoço delicioso e a conversa fluiu naturalmente. Clara e Rafaela descobriram várias afinidades, como o amor por literatura e arte. Elas riram, compartilharam histórias e, a certa altura, pareciam duas amigas de longa data. No entanto, Clara notou algo peculiar em Rafaela. Em certos momentos, Rafaela parecia distante, como se estivesse pensando em algo importante que não podia ou não queria compartilhar. Havia uma sombra de mistério em seu olhar, uma sensação de que algo estava sendo ocultado. Rafaela, você está bem? Clara perguntou, após perceber uma dessas mudanças sutis no comportamento dela. Ah, estou sim, querida. Só lembranças do passado. Nada com que se preocupar. Rafaela respondeu rapidamente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Marcos percebeu a preocupação de Clara e segurou sua mão por baixo da mesa, transmitindo-lhe conforto e segurança. O resto da tarde continuou de forma leve, e ao final do dia, quando Clara e Marcos se despediram, Rafaela abraçou Clara com firmeza. Foi maravilhoso te conhecer, Clara. Espero que possamos nos ver mais vezes, disse Rafaela com sinceridade. Também espero, Rafaela. Obrigada por tudo. Clara respondeu, sentindo-se genuinamente grata pela acolhida. No caminho de volta para casa, Clara não conseguiu evitar pensar no comportamento de Rafaela. Ela gostava dela, mas aquela sensação de que havia algo sendo escondido não a deixava em paz. Marcos, sua mãe parece uma pessoa incrível, mas percebi que ela ficou pensativa em alguns momentos. Ela está bem? Clara perguntou, sem querer parecer intrometida. Minha mãe passou por muita coisa, Clara. Há coisas que ela prefere manter para si, mas não se preocupe. Ela gostou muito de você. Marcos respondeu, apertando a mão dela com carinho. Clara aceitou a resposta, mas a curiosidade sobre o segredo de Rafaela continuou a rondar seus pensamentos. Ela sabia que a verdade viria à tona eventualmente, mas por enquanto estava feliz com o presente. Seu relacionamento com Marcos estava florescendo, e ela estava determinada a aproveitar cada momento,
deixando o futuro se revelar no seu próprio tempo. Os dias continuaram a passar e Clara e Marcos se aprofundaram cada vez mais em seu amor. A sombra do segredo de Rafaela pairava no ar, mas não ofuscava a luz do romance que crescia entre eles. A história de Clara e Marcos estava apenas começando, e cada novo dia trazia a promessa de novas descobertas e aventuras juntos. Com o passar do tempo, Clara e Rafaela se tornaram muito próximas. Clara frequentemente visitava a casa de Rafaela, ajudando-a com as compras e passando longas tardes em conversas agradáveis. Elas compartilhavam confidências, receitas e até mesmo segredos de família. Clara sentia que Rafaela se tornara uma figura materna em sua vida, alguém em quem podia confiar. Rafaela, por sua vez, apreciava a companhia e a gentileza de Clara. Ela via na jovem mulher um espírito bondoso e dedicado, alguém que realmente se importava com seu filho. Essa proximidade fez com que Rafaela decidisse compartilhar um segredo que a preocupava há muito tempo. Numa tarde, enquanto organizavam as compras na cozinha, Rafaela se virou para Clara com uma expressão séria. "Clara, eu preciso falar com você sobre algo importante", disse Rafaela, sua voz carregada de uma mistura de preocupação e determinação. "Claro, Rafaela. O que houve?" Clara respondeu, sentindo um frio na barriga pela seriedade no tom de Rafaela. Rafaela suspirou, tomando um momento para organizar seus pensamentos antes de continuar. "Clara, eu gosto muito de você. Vejo como você é uma boa mulher e como tem sido maravilhosa para Marcos. É por isso que sinto que devo te contar algo. Marcos já foi casado 3 vezes, apesar de ser tão jovem." Clara ficou em choque. Ela sabia que Marcos tinha um passado, mas não tinha ideia da extensão dele. 3 vezes? Clara perguntou, tentando processar a informação. Sim, 3 vezes. E todas terminaram de forma dolorosa. Eu não quero que você sofra como as outras mulheres sofreram. Tenho medo de que Marcos não tenha mudado e que possa te machucar também. Rafaela continuou, sua voz tremendo um pouco. Clara sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ela amava Marcos e acreditava na bondade dele, mas essa nova informação era perturbadora. Rafaela, agradeço por confiar em mim e me contar isso. Eu não sabia, e entendo sua preocupação, mas eu estou apaixonada por Marcos. Ele tem sido maravilhoso comigo, e eu realmente acredito que ele mudou. Clara respondeu, tentando acalmar tanto a si mesma quanto a Rafaela. Rafaela olhou para Clara com um misto de esperança e ceticismo. Tomara que ele tenha mudado, Clara. Você merece ser feliz e eu não quero ver você sofrer, disse Rafaela, segurando a mão de Clara com firmeza. Clara sorriu, tentando transmitir confiança e segurança. Eu também espero, Rafaela. Obrigada por se preocupar comigo. Nos dias que se seguiram, Clara manteve a revelação de Rafaela em segredo. Ela não contou a Marcos que sabia sobre seus casamentos anteriores, mas isso não a impediu de continuar amando-o. Naquela noite, enquanto estavam deitados no sofá assistindo a um filme, Clara olhou para Marcos com carinho. Eu te amo, Marcos, ela disse suavemente, sem mencionar o peso que aquela declaração carregava. Marcos sorriu, beijando a testa de Clara. Eu também te amo, Clara. Muito. Embora o segredo de Rafaela pairasse em sua mente, Clara decidiu focar no presente e no amor que sentia por Marcos. E assim, Clara continuou a viver o romance com Marcos, com o coração cheio de esperança e a mente determinada a enfrentar qualquer desafio que surgisse no caminho. O casamento de Clara e Marcos foi um evento lindo e emocionante. Eles trocaram votos em uma cerimônia íntima, cercados por amigos e familiares. Clara estava radiante, sentindo-se imensamente feliz ao começar essa nova fase da vida ao lado de Marcos. Nos primeiros meses de casamento, eles viveram uma lua de mel prolongada, compartilhando momentos de alegria e cumplicidade. Porém, após algum tempo, o casal decidiu que queria ter filhos. Tentaram por meses, mas sem sucesso.
A princípio, ambos estavam preocupados, mas Marcos rapidamente começou a mostrar um lado que Clara nunca tinha visto. Para ele, a capacidade de ter filhos era uma prova de sua masculinidade, e a incapacidade de Clara de engravidar se tornou uma fonte de frustração e ressentimento. "Isso é culpa sua, Clara", ele disse uma noite depois de mais um teste de gravidez negativo. "Se não podemos ter filhos é porque você não consegue." As palavras duras de Marcos atingiram Clara profundamente. Ela se sentia culpada e inadequada, e a tensão entre eles aumentava a cada dia. Marcos, antes amoroso e compreensivo, agora a culpava constantemente, e a relação que antes era cheia de amor se transformou em um campo de batalha emocional. Rafaela, que sempre teve um carinho especial por Clara, observava tudo com preocupação. Ela frequentemente aconselhava Clara a reconsiderar o casamento. "Clara, você não precisa passar por isso. Você merece ser feliz. E se Marcos não pode te dar isso, talvez seja melhor se separar", dizia Rafaela, tentando ser o mais gentil possível. "Eu amo Marcos, Rafaela. Ele foi meu primeiro e único amor." Clara respondia com lágrimas nos olhos. "Não posso simplesmente desistir." Marcos, por outro lado, parecia pensativo. Embora ele continuasse a culpar Clara, havia momentos em que parecia refletir sobre suas ações e palavras. Entretanto, esses momentos eram raros e não suficientes para mudar a atmosfera tensa que dominava o lar. A pressão do casamento abalado começou a afetar a vida profissional de Clara. Sua livraria, antes um refúgio e fonte de alegria, agora estava passando por dificuldades financeiras. Clara não conseguia se concentrar no trabalho e os clientes notavam sua tristeza e desânimo. As vendas caíram e ela começou a temer pelo futuro do negócio que herdara de seu pai. "Preciso de ajuda, Rafaela." Clara desabafou um dia, após mais uma discussão acalorada com Marcos. "Não sei o que fazer." "Você precisa pensar em você mesma, Clara. Pense no que te faz feliz", respondeu Rafaela, segurando a mão de Clara. "Você é uma mulher forte e merece mais do que isso." As brigas constantes e o estresse estavam consumindo Clara. Ela se sentia presa em um ciclo de dor e desesperança, mas ainda assim, seu amor por Marcos a impedia de tomar uma decisão definitiva. Marcos também estava visivelmente abalado. Embora não admitisse, parecia lutar internamente com seus próprios demônios e a culpa por como estava tratando Clara. Certa noite, após uma discussão particularmente amarga, Marcos saiu de casa para esfriar a cabeça. Clara, exausta, sentou-se com Rafaela na cozinha. "Ele não era assim, Rafaela. O que aconteceu com o homem por quem me apaixonei?" Clara perguntou, sua voz tremendo de emoção. "As pessoas mudam, querida. E às vezes o estresse e a pressão trazem à tona o pior em nós", respondeu Rafaela com um tom suave. "Eu só quero que você seja feliz, seja qual for a sua decisão." Clara sabia que algo precisava mudar, mas o amor que sentia por Marcos a mantinha em um estado de incerteza. Ele era seu primeiro e único amor, e mesmo com todas as dificuldades, ela não conseguia se imaginar sem ele. Mas cada dia que passava, a vida que construíram juntos parecia desmoronar um pouco mais. Enquanto Marcos continuava a lidar com suas próprias frustrações, Clara encontrava força na amizade e apoio de Rafaela. A livraria, seu último refúgio de paz, continuava a lutar pela sobrevivência, refletindo a turbulência que dominava sua vida pessoal. Clara sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava determinada a encontrar uma maneira de curar seu coração e sua vida. A situação financeira da livraria de Clara estava cada vez mais crítica. As vendas caíram drasticamente e Clara se via incapaz de reverter a situação. Marcos, que até então estava focado em suas próprias frustrações, finalmente notou a gravidade do problema. "Clara, precisamos conversar sobre a livraria", ele disse uma noite enquanto jantavam em silêncio. "O que tem a livraria?" Clara perguntou, já temendo a resposta. "Está claro que não podemos continuar assim. Você deveria considerar vender enquanto ainda pode conseguir algum dinheiro." Marcos sugeriu sem rodeios.
Clara sentiu um aperto no peito. A livraria era uma herança de seu pai, um lugar cheio de memórias e significado. Vender a livraria era como abrir mão de uma parte importante de sua vida. Eu não sei, Marcos. É a livraria do meu pai. Ela respondeu com a voz embargada. Eu entendo, Clara, mas precisamos ser práticos. Esse negócio está nos afundando financeiramente. Marcos insistiu, tentando parecer racional. Após muitas noites de reflexão e conversas dolorosas com Rafaela, Clara finalmente decidiu seguir o conselho de Marcos. Com o coração pesado, ela colocou a livraria à venda e em poucos meses conseguiu encontrar um comprador. O dinheiro da venda foi guardado em uma conta, uma reserva que deveria garantir um futuro mais estável para ela e Marcos. Os meses passaram e Clara ainda se recuperava emocionalmente da perda da livraria. Ela esperava que as coisas melhorassem, mas Marcos parecia mais distante do que nunca. Então, um dia, ele apresentou uma nova ideia. Clara, eu tive uma ideia para um novo empreendimento. Precisamos investir esse dinheiro da venda da livraria. Marcos disse, com um brilho nos olhos que Clara não via há muito tempo. Um novo empreendimento? Clara perguntou hesitante. Sim, algo que pode mudar nossas vidas para melhor. Confia em mim, Clara. Precisamos fazer isso. Ele insistiu, tentando convencer Clara. Apesar de suas dúvidas, Clara ainda amava Marcos e queria acreditar que ele tinha as melhores intenções. Com relutância, ela deu o dinheiro a ele, na esperança de que isso pudesse salvá-los. Meses se passaram, e a situação só piorou. Clara percebeu que Marcos estava cada vez mais ausente, sempre com desculpas para não estar em casa. Um dia, ao verificar suas contas, Clara notou que o dinheiro havia sumido. Desesperada, ela tentou falar com Marcos, mas ele se tornara inatingível. Para piorar, Rafaela veio até Clara, desolada, com uma notícia devastadora. Clara, Marcos vendeu minha casa. Eu não sabia que estava no nome dele até receber o aviso. Rafaela disse em lágrimas. O quê? Como ele pôde fazer isso? Clara perguntou, sentindo o chão desabar sob seus pés. Pouco depois, Clara recebeu uma carta pelo correio. Era um pedido de divórcio. Marcos não só havia levado todo o seu dinheiro, como também abandonara sua própria mãe e a traíra da forma mais cruel possível. Clara sentou-se no chão da cozinha, segurando a carta com mãos trêmulas. Ela sentia uma mistura de incredulidade e dor. Tudo que ela tinha dado a Marcos, seu amor, sua confiança, seu dinheiro, fora destruído. A traição era insuportável. Vamos superar isso juntas, Clara. Não deixaremos ele destruir nossas vidas, disse Rafaela com firmeza. Clara sabia que precisava seguir em frente, mas naquele momento tudo parecia impossível. Ela havia perdido a livraria, seu dinheiro, seu marido e até a casa de Rafaela. A mulher que ela amava como uma mãe também estava devastada, mas em meio à desolação, Clara sentiu um fio de força interior. Sabia que, de alguma forma, precisaria reconstruir sua vida, recuperar sua dignidade e seguir em frente. E com Rafaela ao seu lado, tinha certeza de que conseguiria enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Após o golpe devastador que sofreu, Clara decidiu que precisava se reerguer. Com a ajuda de uma amiga, Jéssica, conseguiu um emprego simples em uma firma. Jéssica trabalhava lá há alguns anos e, embora inicialmente tenha se mostrado solidária, Clara logo percebeu que sua amiga não estava tão contente com sua presença. Jéssica era uma amiga falsa, sempre alimentando um sentimento de inveja em relação a Clara. Ela fazia comentários passivo-agressivos, tentando minar a confiança de Clara. Clara, você realmente acha que pode dar conta desse trabalho? Jéssica perguntava com um sorriso cínico. Afinal, você passou tanto tempo fora do mercado? Clara, determinada a não deixar esses comentários a abalarem, focava em seu trabalho e em ajudar Rafaela no tempo livre. Rafaela, após perder a casa para Marcos, havia se mudado para uma casa bem simples, uma propriedade antiga que quase não usava. Apesar da simplicidade,
Rafaela estava grata por ter um teto sobre a cabeça e por contar com a companhia constante de Clara. Marcos, por sua vez, havia desaparecido sem deixar rastros. Nem Clara nem Rafaela tinham notícias dele desde o golpe. A ausência de Marcos deixou uma ferida, mas também permitiu que Clara e Rafaela se aproximassem ainda mais. Nos fins de semana, Clara visitava Rafaela, ajudando-a com tarefas domésticas e garantindo que não se sentisse sozinha. Rafaela se tornou uma figura materna para Clara, e a relação das duas se fortaleceu a cada dia. Clara, não sei o que faria sem você, Rafaela dizia frequentemente. Você é como uma filha para mim. E você é como uma mãe para mim, Rafaela. Vamos superar isso juntas. Clara respondia com um sorriso caloroso. Entretanto, Jéssica não gostava da proximidade entre Clara e Rafaela. Ela não entendia por que Clara insistia em ajudar uma mulher que, tecnicamente, não era mais sua sogra. Clara, por que você perde seu tempo com Rafaela? Ela nem é sua parente de verdade. Jéssica criticava, sempre tentando desmotivar Clara. Jéssica, Rafaela é mais do que uma ex-sogra para mim. Ela é família. E eu não vou abandonar alguém que me acolheu em um momento tão difícil. Clara respondia, firme em sua decisão. Os meses passaram e a vida de Clara começou a ganhar alguma estabilidade. Ela e Rafaela se tornaram inseparáveis, compartilhando segredos, risos e, às vezes, lágrimas. Clara descobriu que Rafaela tinha um espírito resiliente e, juntas, enfrentavam os desafios que a vida lhes impunha. A firma onde Clara trabalhava não era o ambiente mais acolhedor, especialmente com Jéssica ao redor, mas Clara mantinha o foco. Sabia que aquele emprego era um passo necessário para se reerguer financeiramente. E apesar das dificuldades, ela encontrava força no apoio mútuo entre ela e Rafaela. Em um desses dias de trabalho, Jéssica, mais uma vez, tentou desencorajar Clara. Você poderia arranjar coisa melhor se parasse de perder tempo com aquela senhora, disse Jéssica em um tom de desdém. Jéssica, não se trata apenas de mim. Trata-se de apoiar quem sempre esteve ao meu lado. Clara respondeu, sua paciência começando a se esgotar. A atitude de Clara só solidificava a percepção de que Jéssica nunca fora uma amiga verdadeira. Rafaela, por outro lado, mostrava-se grata por cada pequena ajuda e gesto de carinho que Clara oferecia. A convivência diária e as pequenas conquistas compartilhadas reforçaram os laços entre elas. Os dias passavam e a relação entre Clara e Rafaela se fortalecia cada vez mais. Elas compartilhavam momentos importantes e se apoiavam mutuamente em suas dificuldades. Uma tarde, Rafaela chamou Clara para uma conversa séria. Sentaram-se na pequena sala de estar da casa e Clara percebeu que algo profundo estava prestes a ser revelado. Clara, eu preciso te contar algo sobre meu passado. Algo que nunca compartilhei com ninguém além de Marcos. Rafaela começou, com a voz trêmula e os olhos fixos nos de Clara. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas assentiu, incentivando Rafaela a continuar. Anos atrás, conheci um homem e me apaixonei perdidamente. Nos casamos e, por um tempo, eu acreditei que estava vivendo um conto de fadas. Rafaela fez uma pausa como se revivesse cada momento. Mas esse homem me traiu. Ele engravidou outra mulher e em seguida fugiu, deixando ambas para trás. Clara pegou a mão de Rafaela, oferecendo-lhe conforto. Eu não sabia o que fazer. A mulher grávida, desesperada e sem querer o filho, apareceu na minha porta. Após dar à luz, ela abandonou o bebê ali. Aquele menino, Clara, era Marcos. Rafaela revelou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu o adotei e dei a ele o meu sobrenome. Ele pode não ter meu sangue, mas sempre foi meu filho. Clara ficou em silêncio por um momento, processando a revelação. Sentiu uma mistura de compaixão e tristeza por Rafaela. Rafaela, você foi incrível por cuidar dele.
Mesmo depois de tudo que passou, Clara disse suavemente: Obrigada, Clara, mas não foi fácil. Desde cedo, Marcos soube que eu não era sua mãe biológica. Talvez eu tenha cometido um erro ao contar a ele tão cedo, mas achei que era o certo a fazer. Rafaela continuou limpando as lágrimas. Infelizmente, ele sempre me tratou com certa indiferença, como se nunca tivesse me perdoado por algo que eu não tinha culpa. Clara pensou em Marcos, tentando conciliar o homem que ela amava com a criança que devia ter se sentido abandonada e traída. Sabia que, apesar dos erros de Marcos, ele também era um produto de circunstâncias difíceis. Eu entendo agora porque ele é tão complexo, Rafaela. Ele deve ter carregado muita dor e confusão ao longo dos anos. Clara comentou, ainda segurando a mão de Rafaela. Eu tentei de tudo, Clara. Dei amor, apoio e tudo o que podia. Mas parecia que nada era suficiente para preencher o vazio que ele sentia. Rafaela suspirou profundamente. Quando ele se casou pela primeira vez, eu pensei que finalmente encontraria paz e felicidade. Mas sabemos como isso terminou. Clara assentiu, compreendendo melhor o comportamento de Marcos. O passado dele explicava muitas coisas, inclusive o porquê de suas ações mais recentes. Rafaela, não se culpe. Você fez tudo o que podia e mais. Você deu a ele uma vida e um lar, quando ninguém mais o queria. Clara disse com firmeza. Obrigada, Clara. Suas palavras significam muito para mim. Rafaela respondeu, tentando sorrir. Só espero que um dia ele encontre a paz consigo mesmo e perceba o quanto era amado. Eu também espero isso, Rafaela. E prometo que, independente de onde ele esteja, continuarei amando e apoiando você. Clara assegurou com um sorriso genuíno. Nos dias que seguiram, Clara refletiu muito sobre a história de Rafaela e Marcos. Entendia agora a complexidade da vida de Marcos e a profundidade do amor de Rafaela. Um dia, Clara se dirigiu à casa de Rafaela para a visita habitual. Ao se aproximar, avistou uma coluna de fumaça negra subindo ao céu. O pânico tomou conta dela, e Clara correu o mais rápido que pôde em direção à casa. Quando chegou mais perto, o horror tomou conta de seu coração. A casa de Rafaela estava em chamas. Clara gritou o nome de Rafaela desesperada. Foi então que viu Rafaela deitada no chão, imóvel e incapaz de falar. Próximo a ela, havia um bebê, chorando desesperadamente. Clara não sabia de onde o bebê tinha vindo, mas a prioridade era salvar Rafaela e a criança. Socorro! Alguém! Me ajude! Clara gritou enquanto corria para Rafaela, pegando o bebê no colo e tentando proteger ambos do calor das chamas. Ela rapidamente chamou os bombeiros e a ambulância. Enquanto esperava, fez o possível para manter Rafaela consciente, falando com ela e tentando acalmá-la, embora soubesse que sua amiga não podia responder. Vai ficar tudo bem, Rafaela. Aguente firme. Clara repetia, a voz tremendo de medo. Os bombeiros chegaram rapidamente, controlando o fogo, enquanto a ambulância levava Rafaela e o bebê ao hospital. Clara foi junto, sem desgrudar de Rafaela, sentindo uma responsabilidade imensa por sua amiga e pela criança misteriosa. No hospital, os médicos diagnosticaram que Rafaela havia sofrido um AVC. As notícias não eram boas. Ela havia perdido a voz e parte dos movimentos do corpo. Clara sentiu um aperto no coração ao ver Rafaela, sempre tão forte, agora tão frágil. Ela vai precisar de muitos cuidados daqui para frente, disse o médico, olhando para Clara com seriedade. A recuperação é lenta e incerta. Clara sabia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente, mas não hesitou. Ela passaria a cuidar de Rafaela, custasse o que custasse. O bebê, que ninguém sabia de quem era, também precisava de cuidados. E Clara decidiu que não o abandonaria. Rafaela estava visivelmente triste, apesar de todo o esforço de Clara para cuidar dela. A perda da independência e da voz a afetava profundamente, mas Clara fazia o possível para manter o ambiente positivo e acolhedor. Enquanto isso, Jéssica, que nunca havia sido uma verdadeira amiga, criticava ainda mais Clara. Clara,
Por que você está fazendo isso? Rafaela nem é mais sua sogra. Esse bebê nem é seu. É obrigação do filho dela cuidar dela, não sua. Jéssica dizia, cheia de desdém. Clara ignorava os comentários maldosos, focada apenas em Rafaela e no bebê. Mas Jéssica não parava por aí. Decidida a prejudicar Clara, ela começou a envenenar a opinião do chefe contra ela, mencionando seus constantes atrasos e ausências. Ela não está comprometida com o trabalho, está sempre com problemas pessoais. Isso afeta todos nós. Jéssica dizia ao chefe, conseguindo convencê-lo de que Clara não era mais adequada para o emprego. Eventualmente, Clara foi demitida. A notícia a devastou, mas ela não deixou que isso a abatesse completamente. Sabia que tinha uma missão importante: cuidar de Rafaela e do bebê. Usando a poupança que ainda tinha, Clara dedicou todo o seu tempo e energia a essa tarefa. Cada dia era um novo desafio, mas Clara se recusava a desistir. Ela organizou uma rotina para Rafaela, garantindo que tivesse os cuidados médicos necessários, terapia e conforto. O bebê, que se mostrou um mistério para todos, também recebeu todo o carinho e atenção de Clara. As semanas se transformaram em meses. Clara aprendeu a lidar com as novas responsabilidades, embora o peso delas fosse imenso. Rafaela, apesar de sua tristeza, começou a mostrar pequenos sinais de melhora, respondendo às tentativas de Clara de fazê-la sorrir. A presença do bebê, que ninguém sabia de onde tinha vindo, se tornou um símbolo de esperança para Clara. Cuidar dele dava-lhe forças, mesmo quando tudo parecia sombrio. E assim, ela seguia em frente, dia após dia, determinada a proporcionar a melhor vida possível para Rafaela e para a criança. Jéssica, mesmo com suas críticas e ações maldosas, não conseguiu quebrar o espírito de Clara. Clara permaneceu firme, guiada pelo amor e pela determinação. Ela sabia que a jornada seria longa e difícil, mas com Rafaela ao seu lado e o bebê em seus braços, sentia que podia enfrentar qualquer adversidade. Meses se passaram e o mistério sobre o bebê continuava sem solução. A polícia ainda investigava o incêndio na casa de Rafaela, mas as respostas permaneciam elusivas. Rafaela, que parecia ter a chave para muitas dessas respostas, não podia falar nem escrever, tornando a resolução do caso ainda mais difícil. Durante esses meses, Clara cuidou de Rafaela e do bebê com dedicação e amor, esperando por um milagre. Finalmente, esse milagre começou a se manifestar. Rafaela mostrou sinais de melhora significativa e, para a alegria de Clara, começou a recuperar a fala. O dia em que Rafaela falou pela primeira vez em meses foi um dia de alegria mista para Clara. Ela estava emocionada ao ver a amiga se recuperando, mas, ao mesmo tempo, um pressentimento sombrio lhe invadiu o coração. Havia perguntas que precisavam de respostas, e Clara sabia que Rafaela poderia finalmente fornecê-las. Rafaela, você se lembra do que aconteceu naquele dia? Clara perguntou, segurando a mão de Rafaela com carinho. Rafaela assentiu lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela se preparava para contar a verdade. Clara, foi Marcos. Rafaela começou com a voz trêmula. Eu cheguei em casa e o encontrei tentando colocar fogo na casa. Ele sabia sobre o seguro de incêndio e queria o dinheiro. Quando me viu, eu fiquei tão chocada que tive um AVC ali mesmo. Clara sentiu uma onda de náusea ao ouvir as palavras de Rafaela. Ela apertou a mão da amiga, encorajando-a a continuar. Marcos me levou para fora da casa, que já estava em chamas. E então, ele foi até o carro e tirou um bebê de dentro. Rafaela parou por um momento, tentando manter a compostura. Ele colocou o bebê ao meu lado e disse que era meu neto. A mãe do bebê também não o queria, então ele nos abandonou ali e foi embora. Clara sentiu uma raiva intensa crescer dentro de si. A traição de Marcos era ainda mais profunda do que ela imaginava. Ele não apenas havia roubado tudo que ela tinha, mas também estava disposto a sacrificar a segurança da própria mãe
e de um bebê indefeso por dinheiro. Rafaela, você tem certeza disso? Clara perguntou, tentando processar a enormidade do que havia ouvido. Sim, Clara. Eu vi nos olhos dele que ele estava decidido. Ele queria aquele dinheiro a qualquer custo. Rafaela respondeu, a dor evidente em sua voz. Clara, tomada por uma determinação feroz, decidiu investigar mais a fundo. Ela foi atrás de informações sobre o seguro da casa e descobriu que, de fato, o valor havia sido pago a Marcos. O golpe foi certeiro e cruel. Marcos havia recebido o dinheiro e desaparecido. Sentindo-se traída e furiosa, Clara sabia que precisava fazer algo. Não podia deixar que Marcos continuasse a escapar impune de suas ações, mas ao mesmo tempo tinha a responsabilidade de cuidar de Rafaela e do bebê. A raiva que Clara sentia era intensa, mas ela a canalizou em ações. Primeiro, procurou um advogado para entender suas opções legais contra Marcos. O processo seria longo e difícil, mas Clara estava determinada a buscar justiça. Enquanto isso, continuou cuidando de Rafaela e do bebê, agora com uma nova compreensão da situação. O bebê, inocente em toda essa trama, se tornou ainda mais precioso para Clara. Ela decidiu que faria tudo o que fosse possível para garantir um futuro seguro e amoroso para ele. Clara procurou Marcos por muito tempo, determinada a encontrar respostas e justiça. Depois de semanas de busca incansável, finalmente o encontrou em uma casa de luxo em uma região nobre da cidade. Quando avistou Marcos, sua raiva se intensificou. Mas o que realmente a deixou devastada foi ver Jéssica com ele, os dois se beijando na entrada da casa. Clara nunca imaginou que os dois tinham um caso. Atordoada e furiosa, Clara voltou para casa. A traição dupla a corroía por dentro. Decidiu ligar para uma antiga colega de trabalho em busca de mais informações. A amiga revelou que Jéssica havia voltado recentemente ao trabalho após uma licença maternidade. Clara ficou em choque ao ligar os pontos. O bebê que ela estava criando era, na verdade, filho de Jéssica e Marcos. Clara sentiu que não podia mais ser tão boazinha. A injustiça e a traição que enfrentara exigiam uma resposta. Decidida a agir, ela começou a reunir provas contra Marcos e Jéssica. Primeiro, conversou com vários colegas de trabalho, explicando o que Jéssica havia feito com o próprio filho. A reação foi de indignação e apoio. Os colegas ficaram horrorizados ao saber que Jéssica havia abandonado seu bebê e conspirado contra Clara. Com a solidariedade dos colegas, Clara começou a juntar provas do golpe de Marcos, desde a fraude na venda da livraria até o seguro de incêndio. Ela também obteve o testemunho de Rafaela sobre o incêndio e sobre como Marcos abandonou o bebê. Decidida a confrontar Marcos, Clara foi até a residência luxuosa onde ele morava. Com as provas em mãos, tocou a campainha e esperou. Marcos apareceu na porta, surpreso ao vê-la. Clara, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, tentando manter a compostura. Eu sei de tudo, Marcos. Sei que você armou o incêndio, sei sobre o golpe na livraria e sei que o bebê é seu e de Jéssica. Clara respondeu, a voz firme e cheia de determinação. Marcos tentou negar, mas Clara o interrompeu, jogando na mesa todas as provas que havia reunido. Tenho documentos, testemunhos e tudo o que preciso para acabar com você e Jéssica, disse Clara, olhando diretamente nos olhos dele. Vou te dar uma escolha. Ou você transfere todo o dinheiro que pegou de mim, incluindo o seguro de incêndio, ou vou direto à polícia. Marcos ficou pálido. Sabia que Clara tinha todas as cartas na mão. Ele tentou argumentar, mas Clara não cedeu. Você tem até o final do dia para transferir o dinheiro. Caso contrário, vou denunciar você e Jéssica. Clara disse, virando-se para sair. Horas depois, Clara recebeu a confirmação de que o dinheiro havia sido transferido para sua conta. Sentiu um alívio ao ver a quantia, mas sabia que isso não apagava a dor e a traição que havia sofrido. No entanto, era um passo importante para retomar sua vida e garantir um futuro seguro para Rafaela e o bebê.
Clara voltou para casa e se sentou com Rafaela, contando tudo o que havia acontecido. Você é uma mulher incrível, Clara. Estou muito orgulhosa de você, disse Rafaela, segurando a mão de Clara com carinho, mas ao mesmo tempo triste pelo que o filho havia feito a ela. Obrigada, Rafaela. Isso é só o começo. Temos uma vida para reconstruir e agora podemos começar de verdade, respondeu Clara, sentindo uma nova força e determinação. Com o dinheiro recuperado, Clara planejou o futuro. Ela cuidaria de Rafaela e do bebê, garantindo que ambos tivessem tudo o que precisavam. A traição de Marcos e Jéssica havia deixado cicatrizes profundas, mas também ensinara a Clara sobre a importância da resiliência e da justiça. Jéssica não conseguiu suportar os olhares críticos e os sussurros dos colegas de trabalho ao descobrirem que ela havia abandonado o próprio filho. A pressão se tornou insuportável e Jéssica, consumida pela vergonha e culpa, decidiu pedir demissão do emprego. Em seguida, mudou-se para outra cidade, tentando escapar de seu passado e recomeçar sua vida longe de todos que a conheciam. Clara, por sua vez, seguiu sua vida com determinação e amor. Passaram-se 2 anos desde que ela tivera qualquer notícia sobre Marcos. Durante esse tempo, concentrou-se em criar o pequeno Lucas, o filho abandonado de Marcos e Jéssica, e em cuidar de Rafaela, que estava agora totalmente recuperada. Um dia, enquanto caminhava pela cidade com Lucas, Clara avistou uma figura familiar sentada no chão. Seu coração acelerou ao reconhecer Marcos, visivelmente abatido e vivendo como morador de rua. Ele estava sujo, com roupas rasgadas e parecia estar pedindo esmolas. Clara sentiu uma mistura de emoções ao vê-lo naquela situação. Ela não o denunciou, mas outras pessoas da cidade que conheciam a história o fizeram. Desde então, Marcos nunca mais teve paz. Ele vivia de esmolas e nunca mais teve uma boa noite de sono. Quando Marcos viu Clara se aproximando, ele entrou em pânico. Levantou-se rapidamente e correu, temendo que ela chamasse a polícia. Foi a última vez que Clara o viu na cidade. Marcos desapareceu, fugindo da possibilidade de ser preso e de enfrentar as consequências de seus atos. Clara voltou para casa em silêncio, refletindo sobre o que havia acontecido. Rafaela, agora recuperada, estava esperando por ela e Lucas. O pequeno Lucas correu até Rafaela, chamando-a de vovó e sendo acolhido com um abraço caloroso. Clara decidiu não contar a Rafaela que havia visto Marcos. Sabia que, apesar de tudo, Rafaela ainda sofria pela perda do filho. Preferiu poupá-la da dor adicional de saber que ele estava vivendo nas ruas. Como foi o passeio, Clara? Perguntou Rafaela com um sorriso acolhedor. Foi bom. Lucas se divertiu bastante. Clara respondeu, devolvendo o sorriso e abraçando Rafaela com carinho. Rafaela encontrou uma nova fonte de alegria e propósito no neto. Dedicava todo o seu amor e atenção ao pequeno Lucas, que agora era o centro de sua vida. Clara também encontrou conforto na presença de Rafaela e no amor que compartilhavam por Lucas.